contrato administrativo também deverá ser escrito, formalizado, redigido solenemente. Essa é a ideia que a legislação traz nesse sentido, mas também nós teremos exceções nesse particular, que haverá a possibilidade de se ter contratos administrativos orais. Quando tivermos contratos de valores que não ultrapassem R$10.000, com prévio adiantado pagamento, e desde que o órgão da gestão administrativa encontre mecanismo, adote outros meios formais de justificar estas aquisições, provando isso para a sua contabilidade, para a sua prestação de contas. É claro que existe, o que nós sabemos, um controle interno e externo de todos os atos e práticas administrativas. Muito bem, além desse aspecto de oralidade, formalidade, de registro dos atos administrativos, nós temos um aspecto muito comum que orna os contratos, que é o da comutatividade. O contrato ser comutativo, o que significa dizer que as suas cláusulas e condições sejam equivalentes, equiparáveis, no tocante a esforços, preços, a forma de realização. Só que nós vamos analisar que nos contratos administrativos nós teremos essas cláusulas excepcionais, que são as orbitantes, e, portanto, dificilmente essa comutatividade poderia ser aplicada em sua totalidade no âmbito dos contratos administrativos. Então, um contrato no valor de 500 mil teria que ter um serviço correspondente, equiparado exatamente a esses R$500.000 recebidos, uma prestação de R$500.000, e por conta de uma contraprestação de trabalhos, de bens ou serviços, que correspondesse, que trouxesse uma equivalência exata a isso. Essa é a ideia de comutatividade. Mas nós vamos observando que há uma restrição ou limitação nesse aspecto, principalmente diante da supremacia do interesse público e das cláusulas exorbitantes que regem esses contratos administrativos, mas nada impede a vontade de se aproximar desses aspectos, de se buscar estar aí nessa equiparação e equivalência de cláusulas e condições nesse contrato. O contrato administrativo será oneroso quando traz ônus para ambas as partes envolvidas no contrato. O que seria esse ônus? Seria um encargo, uma exigência de um comportamento, de um procedimento a ser adotado nesse contrato. Por exemplo, quando a administração pública faz um contrato de concessão ou de permissão para um particular, para uma empresa circense, e exige em uma de suas cláusulas que aquela empresa circense, durante o tempo que ficar naquela praça, deve manter as suas estruturas físicas e proteger aquela jardinagem. Há um ônus aí, e posto que é um elemento acidental que aparece nos contratos, de modo geral, como nós vimos lá na legislação civil. E o contrato não oneroso é aquele exatamente onde não aparece qualquer exigência de posturas, comportamento ou uma prática a ser realizada ou exigida das partes durante a sua consumação e existência. De outro lado, nós teremos, pela doutrina administrativista e civilista, o aspecto de contratos gratuitos e contratos remunerados. A regra é que os contratos sejam remunerados, que tragam algum impacto de remuneração, de pagamento pelas atividades, serviços realizados. De uma parte, alguém irá pagar, efetuar o pagamento em valores, em moeda, e aí está o aspecto remuneratório, de remuneração do contrato, e de outro lado,
nós teríamos alguém que vai fazer a contraprestação, ou entregar o bem adquirido, ou realizar ou implementar o serviço por consequência da remuneração recebida. A doutrina nos elucida de que um contrato administrativo, de modo geral, seria gratuito, não que as partes, todas elas, estivessem num plano de não ter que desembolsar qualquer tipo de valores, mas quando uma delas efetivamente foi beneficiada pelo aspecto de não ter que desembolsar nenhum pagamento ou efetivar essa quitação. É muito comum encontrarmos pessoas que vão dispor de algum bem, valor ou patrimônio que tem valor financeiro, para outras pessoas que vão receber isso gratuitamente, sem pagar, tirar do bolso, efetivar qualquer tipo de remuneração. E nesse caso, então, nós teríamos um contrato chamado gratuito. Mas os contratos, por regra, eles trazem esse contorno de serem remuneratórios, em que o contratante vai pagar e o contratado vai oferecer seu bem ou serviço, ou o contratante vai entregar um bem ou um serviço e o contratado vai efetivar o pagamento. Seguindo adiante nesse plano de características, contornos que regem esses contratos administrativos, além dessas características todas aqui pontuadas, que nós observamos e que são essenciais, ainda tem um aspecto intuito personal, que o contrato administrativo, por regra, seja personalíssimo, para ser cumprido exatamente pela pessoa contratada ou pelas pessoas contratadas, físicas ou jurídicas. Essa é a regra. Pessoa certa, determinada, com características reconhecidas, com habilidades profissionais, artísticas. Mas haverá circunstâncias de que essas pessoas contratadas nesse plano de contrato personalíssimo, intuito personal, poderão não ter condições de realizá-los por uma circunstância justificável que se apresente ali. E o que fazer nesse caso é analisar a possibilidade, o consenso de admitir que outras pessoas venham realizar esses contratos. Havendo consenso, portanto, há essa possibilidade de que outras pessoas possam vir realizar esses contratos. Falamos inicialmente que o contrato administrativo traz em sua base um negócio jurídico e que a Lei 14.133 de 2021 determina de que, supletivamente, sejam adotados a principiologia dos procedimentos gerais dos contratos na legislação civil. Então, esse contrato administrativo ele traz em sua base a estrutura de um negócio jurídico que deve apresentar, indispensavelmente, um agente capaz, um objeto lícito, possível, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, os contratos administrativos devem estar previstos em lei ou não proibidos por essa legislação. Por isso mesmo é que se admite os contratos, segundo a doutrina administrativista, chamados inominados ou atípicos. A administração pública poderá sim ter contratos atípicos ou inominados, desde que esses contratos tragam em suas estruturas os regramentos gerais dos negócios jurídicos. A exemplo desses elementos de existência e validade. Em muitas circunstâncias, observa que os órgãos, instituições, centros federativos, em seus prédios e estruturas, resolvem ali permitir que privados ou particulares utilizem estacionamentos
garagens, e não há uma forma específica para esses contratos. E deste modo a doutrina administrativista leciona que estaria ocorrendo o que nós chamamos de contratos atípicos ou inominados. Mas a regra é que os contratos da administração pública direta, por meio de seus órgãos, instituições, entes federativos, pessoas jurídicas de direito público interno, sejam efetivados na nomenclatura de contratos típicos ou nominados, como os contratos de consórcios, convênios, permissão, concessão de uso de bens e serviços, o contrato administrativo de fornecimento ou aquisição de bens e serviços, o contrato administrativo de gestão e até de comodato, empréstimo gratuito de coisas infungíveis. Todos esses contratos nominados ou típicos que serão estruturados, trazendo em suas estruturas, primeiro, a qualificação das partes que vão estar assinando como contratantes e como contratados. Quem é o ente federativo que vai assinar esse contrato, representado pelo servidor legalmente investido no cargo nessa condição, para atender essa competência, elemento muito importante, é competência para firmar esse tipo de contrato. Esses contratos não podem deixar de trazer no seu bojo, por exemplo, o objeto. Qual é o objeto, a finalidade desse contrato? O que ele vai criar, modificar, declarar ou extinguir em nível de direitos? Qual o procedimento para ser realizado esse contrato? Qual o valor, o local, o foro competente para que, no caso de descumprimento, se busque o Poder Judiciário para analisar as questões de rescisão, resolução, revisão, distrato e todas as outras questões que poderão estar ocorrendo no universo desse contrato, como nulidade, anulação, aspectos de revogação, caducidade. Tudo isso pode ocorrer nesse universo desses contratos. Então, eles são estruturados observando esses elementos que devem figurar nessa estrutura formal e que são indispensáveis. Trazer o mínimo de elementos que a legislação determina que aí devam aparecer, é claro, por meio de cláusulas, condições que estarão aí norteadas por características, elementos, regramentos principiológicos, além de todo o aporte teórico e legislativo que regem esses contratos. Nós falávamos, portanto, do agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinado, forma prescrita ou não defesa em lei. Como dissemos, o contrato administrativo deve estar previsto em lei ou não proibido por lei, mas admite-se esse contrato de forma atípica ou inominada. O que não se dá para fazer é um contrato onde não há previsão em lei, por isso observa-se muita fiscalização e controle interno e externo desses contratos, seja pelo Ministério Público, pelo TCU, pelas pessoas jurídicas, físicas, por meio dos remédios heróicos, principalmente mandado de segurança, ação popular, do tocante a esse objeto, que deve ser lícito. Lícito vem de legalidade, liceidade. Da mesma forma, nós vamos encontrando que o agente que vai fazer esse contrato tem que ser agente capaz. Inicialmente, estar na plenitude de sua capacidade mental, ser maior, e mais do que isso, nesse contexto da administração, está investido legalmente num cargo ou atribuído de poderes, ou está investido da atribuição de poderes para reger, assinar, entabular esse tipo de contrato.
É claro que em muitas circunstâncias nós vamos observar que há uma teoria da aparência que diz muitas vezes o contrato foi entabulado, era um contrato oral, e no local, em vez de estar o prefeito ou o governador, estava o seu assessor. E esse assessor aparentava todo com lídimo, com uma pessoa certa, que estava ali fazendo e que tivesse poderes para fazer ou entabular esse contrato. Inexistindo má-fé, vícios ou prejuízos para terceiro, esse contrato pode ser acolhido como certo, correto, acertado, segundo essa teoria da aparência que rege esses contratos. Então, esses requisitos de existência e validade trazem todas essas ponderações nesse contexto estrutural dos contratos administrativos. Além deles, é claro que nós devemos analisar que existem os elementos acidentais que estarão distribuídos aí nessa estrutura contratual administrativista, que a doutrina nomina de contratos administrativos. Eles irão aparecer em suas cláusulas e condições, que são termo, condições e encargo. Todo contrato deverá ter um lapso temporal de vigência, que é o termo. Ele não deve trazer um prazo eterno, individual, mas um prazo certo, que pode até, por avença justificável, ser prorrogado, mas o prazo deve vir certo e determinado, e preferencialmente durante a vigência daquele orçamento de onde se buscou o empenho, o aporte para entabulação desses contratos. Nós teremos nesse universo também aí as condições que poderão ser suspensivas ou resolutórias. Nós teremos uma condição suspensiva quando um contrato administrativo submeter a sua validade ou eficácia a um evento futuro incerto, que ainda vai acontecer. De outro lado, nós vamos observar nesses contratos administrativos a presença da condição resolutória. E essa condição resolutória é aquela que, havendo implemento dela, num plano de cláusula nesse contrato, ela vai retirar a eficácia desse contrato administrativo. Observa-se, portanto, que os contratos administrativos trazem cláusulas ou condições no sentido de que, se durante a realização do contrato a administração pública perceber, analisar que os contratados, da forma como estão cumprindo, jamais irão atingir a sua consecução, o seu cumprimento dentro do prazo, ela poderá retomar, encampar esse serviço. E ao fazer isso, estará dando implemento a uma condição resolutória. É muito comum isso, há essa previsão de encampação, de retomada de obras que foram feitas no contrato de concessão, de permissão para realização. E às vezes a administração pública contratou esses serviços de empresas privadas, particulares, e esses serviços eram previstos para ser realizados em determinado prazo. Mas a administração pública, fazendo a sua fiscalização rotineira, analisando, o gestor público percebeu que ali dificilmente, dentro daquele prazo, vai ser realizada, efetivada a obra. Então ela resolve, por meio das cláusulas exorbitantes que vão aparecer aí como condições resolutórias, encampar, retomar essa obra. Mas enfim, nesse plano de elementos acidentais ainda se verifica nos contratos a questão que afigura-se ao lado de condições resolutórias suspensivas e termo, que são os prazos, os encargos. É muito comum aparecer a estipulação de um encargo num contrato administrativo, por exemplo, de permissão.
concedida pela administração pública para que alguém utilize um prédio, uma praça pública, em determinado período ou prazo, e ali o encargo seria manter as estruturas físicas, a jardinagem, prédios na mesma condição que recebeu. Isso seria o encargo. Mas, como dissemos inicialmente, esses contratos administrativos também estão norteados pela finalidade, motivo, objeto, competência e forma. Esses 5 elementos que norteiam e que são indispensáveis no universo dos atos administrativos. Eles trazem repercussões para esse mundo contratual? Sim, é isso que nos leciona e a gente vai observando pelo contorno da principiologia e dos princípios regentes para os contratos administrativos. O contrato administrativo deve ter uma finalidade, que é a finalidade pública, satisfação dos interesses e necessidades públicas. Não havendo isso, restará caracterizado o desvio de finalidade, a predestinação. O gestor público, o governador, quando faz aquisição por meio do órgão competente, repartição de bens, produtos ou serviços, tudo aquilo que foi adquirido num propósito de satisfazer os interesses da administração pública. Havendo desvio disso, se, por exemplo, no pacote dessas compras e aquisições públicas vier um laptop, um computador, notebook, para o próprio governador, no exemplo citado, haverá um desvio de finalidade, uma predestinação. Deixou de cumprir esse elemento essencial aí no contrato, que é a finalidade de satisfação dos interesses públicos. Esses contratos administrativos também deverão obedecer à forma enquanto elemento que vem exteriorizar, ou seja, a apresentação que esses contratos irão vislumbrar externamente. Será um contrato de concessão, de consórcio, de convênio, de gestão, de fornecimento ou aquisição de bens ou de serviços. A cada apresentação dessas aí, externa, que se apresenta o contrato, ele está obedecendo esse elemento chamado forma. Mas esses contratos deverão resguardar nas suas estruturações a chamada motivação. É claro que entre as estruturas de cláusulas e condições, o gestor público deve trazer, principalmente filiando-se a esse novo elemento chamado princípio da motivação, que os contratos façam a inserção em seu bolso dessa motivação. O motivo para a confecção desse contrato foi suprir a ausência de bens ou serviços nessa área de gestão, ou para trazer mão de obra especializada de determinados estagiários no prazo de tantos dias. Houve, portanto, uma motivação. E se essa motivação, logo após for descumprida, é hora das partes invocar aquela teoria dos motivos determinantes. Verifica-se muitas vezes que contratos de prestação de serviços são revogados por um gestor sobre uma motivação X e logo após novos contratos são entabulados contrariando esta recente ou anterior motivação que deram ensejo à revogação de contratos. Diversos estagiários que foram contratados pela administração pública para prestar serviço durante 30 dias, logo após, em 10 dias, tiveram seus contratos revogados sobre o argumento da gestão pública de que deveria adequar as suas despesas e receitas à lei de responsabilidade civil. Mas passado apenas 10 dias, com a revogação daqueles contratos,
novos contratos foram estruturados para a aquisição de um número bem maior de estagiários para realizarem os mesmos serviços ou atividades. E nesse momento nos parece que restou relegado os deveres e princípios esculpidos na Lei de Responsabilidade Civil. Algum ato de improbidade administrativa que alguém vai fazer esse controle, ou internamente ou externamente, exaltando o descumprimento da teoria dos motivos determinantes que deve seguir os contratos administrativos, que estão vinculados a regramentos principiológicos, doutrinários e teóricos, dessas teorias que já são acolhidas pelos tribunais superiores. Mas além de finalidade, motivação, forma que esses contratos devem seguir e adotar como elementos essenciais, eles também devem trazer, nessa perspectiva de seguirem referenciais, a competência. Quem é que fez o contrato? Quem é que elaborou? Quem assinou? Quem tem poderes para fazer? A competência está adstrita a esse aspecto, de deixar evidenciado aquele que tem poder, competência, que esteja legitimado no cargo e dentre a administração pública e nas estruturas da administração pública para assinar aquele contrato. É o que vamos verificar, inclusive em muitas circunstâncias, a teoria da aparência, que quem estava ali era o assessor do prefeito ou do governador, e se ele afigurava para todos como lídimo, ele até pode assinar ou determinar de forma oral esse contrato, desde que não reste caracterizado uma má-fé ou prejuízo para terceiros. E o último elemento nesse plano especial, específico, seria o objeto. Trazer um objeto que seria exatamente a repercussão, os reflexos exteriores que vão gerar esse contrato no sentido de criar, modificar, alterar ou extinguir direitos. Mas os contratos, eles nascem, têm a sua exuberância, vigência, e chega um momento que eles devem ser extintos, seja pelo exaurimento do seu objeto. Foi cumprido o objeto, satisfeito o objeto, é hora de acabar com o contrato. Seja quando morre uma das partes do contratado, e esse contrato era personalíssimo, esse contrato também pode ser extinto por vontade, consensualidade das partes, ou chamado distrato. Mas esses contratos também poderão ser extintos quando houver alias da administração, que é o fato do príncipe, ou o fato da administração. Ambos poderão gerar impactos diretos ou indiretamente, respectivamente, aqui nesse contexto, por atos praticados pela administração pública, ou esses contratos sofrerão alias, os reflexos de alias econômicas externas, em decorrência de casos fortuitos, forças maiores, que hoje para a doutrina civilista seria a mesma coisa. Então, eventos abruptos, inesperados, que onerem de forma econômica substancialmente essas cláusulas e condições, e esses contratos, portanto, deverão, em suas cláusulas e condições, serem revistas. É o fenômeno que se vai buscar a chamada teoria da imprevisão, prevista no nosso Código Civil, e que terá aplicação aqui nesse universo dos contratos administrativos, e que a administração pública, portanto, deverá admitir essa revisão nesse contexto de circunstâncias econômicas que restarem alteradas nesses contratos em decorrência dessas circunstâncias, por exemplo, de inflação, de pandemia, e que as estruturas inicialmente dos contratos foram totalmente afetadas em decorrência de fatos ou casos fortuitos ou de força maior.
incêndios, destruições, acidentes. Há muitas circunstâncias, então, que surgem necessárias para a revisão e modificação dessas cláusulas. Nós teríamos, portanto, esse fenômeno da resolução para ser adotada aí nesse contexto desses contratos. Mas os contratos também poderão extinguir por meio de resilição unilateral, que são cláusulas exorbitantes que vêm por parte da administração e os órgãos administrativos, que poderão ser esses entes federativos, por meio dessas cláusulas exorbitantes, poderão não ter mais interesse em manter um contrato e de forma unilateral poderão resilir, alterar, extinguir ou modificar esses contratos. Mas ainda teremos circunstâncias que poderão impactar para a invalidade desses contratos, que são os aspectos de nulidade, anulação, revogação, em outro plano até, ao invés de revogação, anulação, poderemos ter a convalidação da administração pública por meio dos seus órgãos e entes federativos. Contratos trazem em suas bases negócios jurídicos. Esses negócios jurídicos poderão estar eivados de vícios que ensejam nulidade, como a simulação e a coação absoluta. E nesse caso, nós teríamos um contrato que se afiguram nulo para as relações jurídicas. E essa nulidade poderá ser declarada pelo Poder Judiciário ou reconhecida internamente pela administração pública no seu controle interno. De outro lado, teremos a anulação do contrato, que vai gerar sua invalidade. Às vezes os vícios são menores ou não tão impactantes, mas são ainda vícios que darão ensejo à anulação de um contrato administrativo. Erro, dolo, lesão, estado de perigo, fraude contra credores. Todos esses vícios gerarão essa possibilidade de anulação desses contratos administrativos. Mas ainda teremos circunstâncias como a caducidade de um contrato administrativo. Toda vez que houver um descumprimento parcial ou total de um contrato administrativo, nós estaremos diante de um evento chamado caducidade. E a contraposição também poderá gerar a invalidade de um contrato administrativo quando o contratado arguir o excesso dessa supremacia do interesse público arguído ou utilizado pela administração pública. Mas o contrato administrativo também se expõe a esse plano de invalidade para a extinção do contrato por meio da cassação de um contrato administrativo. A administração poderá cassar contratos, por exemplo, de permissão que deu a determinado particular, pessoa física particular, empresa, que estava explorando uma área de reserva ambiental em determinado período, exatamente para manter o equilíbrio ali da fauna, de alguns bichos que estavam desequilibrando. Mas havendo excesso dessas pessoas físicas, esse contrato de permissão poderá ser cassado. Então ele também vai gerar a extinção. E assim nós vamos observando essas principais modalidades de invalidação desses contratos administrativos que poderão impactar na sua extinção ou término para o mundo jurídico. Foi um prazer estar com vocês por aqui. O nosso agradecimento pela companhia. Se você gostou dessa aula, desse assunto, dessa temática, se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o seu comentário e nos acompanhe nessa ideia de compartilhamento de conhecimentos jurídicos em temáticas que de algum modo possa contribuir na sua vida em sociedade, no seu trabalho, nos seus negócios. Foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro.